Gostaria de agradecer o convite feito para estar aqui nesse evento e já esclarecer que a minha área não é soja. Eu estou aqui a convite, talvez pela minha participação no ano passado, na reunião técnica do milho e sorgo, mas a minha área também não é milho e sorgo. Eu tenho trabalhado com o tema de mercados agrícolas ao longo dos últimos 30 anos. Sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e atuo nos cursos de agronomia, de zootecnia e veterinária, e na pós-graduação em agronegócios e desenvolvimento rural. Então eu não tenho o foco num produto específico ou no outro, não tenho trabalhos especificamente com o mercado da soja, mas eu tenho trabalhado de forma bastante ampla nesse grande tema dos mercados agrícolas. Então a minha atuação nesse grande tema dos mercados agrícolas acaba me direcionando para eventos como esse, para falar muito mais sobre o tema dos mercados e o que nos ajuda a entender o que está acontecendo ao longo das últimas décadas, mais especificamente nesse caso da soja. Então, de certa forma, seguindo o que eu apresentei no ano passado, hoje eu vou também falar sobre temas ligados à produção, preços, riscos e algumas estratégias de comercialização. No caso específico aqui falando do mercado da soja. Eu quero pedir desculpas aqui porque eu errei no número. Eu vinha com a 43ª reunião, mas aqui no cartaz acabei me dando conta que é ainda a 42ª. A título de introdução, eu gostaria primeiro de destacar que quando a gente fala em mercado, a princípio é uma coisa que todo mundo entende. Se eu perguntar aqui para todos, todo mundo sabe o que é o mercado. Mas eu quero voltar um passo atrás e dizer, mercado não é uma coisa simples, apesar de todo mundo entender o que é o mercado é uma coisa bastante complexa de se compreender. E mesmo quando a gente fala em mercados agrícolas, os mercados agrícolas podem ser muito diferenciados e funcionar de formas muito distintas, sofrendo efeitos de fatores muito distintos. E é por isso que o conteúdo que eu apresentei no ano passado, e o Marcos estava lá presente, é diferente do que eu vou apresentar hoje, porque os fatores que influenciam o mercado do milho são diferentes dos fatores que influenciam o mercado da soja. Então eu tomo a mesma estrutura da minha apresentação, mas eu tenho que ajustar bastante, porque os fatores que influenciam são muito distintos. E eu gostaria então de começar distinguindo que nos mercados agrícolas nós temos essa grande diversidade, e essa diversidade dos mercados acaba se refletindo numa grande distinção. A diferenciação entre mercados de commodities e mercados de especialidades. Cada vez mais nós temos nos mercados agrícolas um processo de diferenciação de produtos e a segmentação dos mercados, o que acaba nos conduzindo para compreender o funcionamento desses mercados pela diferenciação por estratégias de agregação de valor e atendimento de públicos distintos. Mas quando a gente fala em mercados de commodities, aqui nós estamos enquadrando a soja com uma característica homogênea. São produtos homogêneos, são produtos padronizados, que são compreendidos numa abrangência mais ampla, que são compreendidos num cenário internacional. E aí sim nós temos que entender esses fatores que caracterizam o cenário internacional e como eles vão influenciar o funcionamento de um mercado, de uma commodity. Então, nesse primeiro slide, eu gostaria de distinguir que quando a gente fala em mercado da soja, nós estamos olhando
para um cenário muito mais amplo do que quando a gente trata de especialidades, e aqui eu quero distinguir, não sei se dá para enxergar bem essas figuras, mas eu quero distinguir essa grande diversidade de produtos. Quando a gente fala em commodities, quando a gente fala nesses produtos padronizados que circulam em mercados de uma grande abrangência, geralmente toda a literatura nos conduz para entender o comportamento de preços baseado nas condições de oferta e de demanda. A maior parte dos estudantes aqui no curso de agronomia deve ter disciplinas de economia, disciplinas que tratam do funcionamento de mercados, e vocês devem ter aquela ideia de que quando se olha mercados, a primeira coisa é ver essas relações de oferta e demanda. Qualquer livro de economia inicia por essas relações. Mas isso não é suficiente para entender mercados. Então, o que eu quero trazer aqui é que tem uma série de fatores externos que acabam trazendo grande variabilidade e risco de preço. Em teoria, quando a gente abre os livros, o que a gente encontra são relações de oferta e demanda formando um determinado preço. Mas por que os preços variam? Por que o preço da soja hoje é diferente do preço da soja há um ano atrás? E por que é diferente do preço há 10 anos atrás? O que aconteceu no mundo? O que aconteceu no cenário internacional? O que aconteceu aqui nos nossos espaços locais que mexe com os preços? Nós vivemos num cenário de bastante variabilidade, de muita incerteza, e isso nos traz condições de risco. Agora, como é que a gente lida com esse risco? Essa é a centralidade da minha fala. Essa breve introdução é para dizer, quando estudamos mercados, enfrentamos situações de risco. Nós não vamos evitar esse risco, mas nós temos que saber lidar com ele. Nós temos que saber tomar decisões em condições de risco. E é essa a centralidade da minha fala. Então, aqui para dar alguns exemplos, notícias dessa última safra. Na Argentina, produtores falam em 30% de perdas na soja em alguns departamentos de Buenos Aires. Soja com alta de preços em Chicago, alta do dólar. Os preços voltam a subir no interior e nos portos do Brasil. E o USDA anuncia a venda de 130 mil toneladas de soja da safra, já da próxima safra. E isso mexe com a cotação. Soja segue estável em Chicago, mas aguarda novidades do Sul. Então aqui é para mostrar para vocês algumas notícias dessa última safra, de como nós somos influenciados pelo que está acontecendo na Argentina, pelo que está acontecendo em Chicago. Eu não coloquei aqui notícias sobre a demanda chinesa, mas é evidente que mexe aqui com o nosso dia a dia. Então são algumas notícias que eu coletei ao longo dessas últimas semanas aí, só para ilustrar como não são apenas as relações de oferta e demanda aqui no nosso cenário que mexem com os preços. São muitos fatores externos que influenciam o nosso dia a dia, que causam essa variabilidade. 10 dias atrás, notícia no Correio do Povo: tempos de volatilidade para a cotação da soja. Não vou detalhar tudo que está apontado ali, mas é marcante que nós vivemos um período de volatilidade com altas e baixas no preço. E a pergunta é, por quê? E como é que nós vamos planejar uma próxima safra tendo essa alta volatilidade? Já que o cenário é de volatilidade de preços, já que o cenário é de risco, eu aqui quero distinguir dois fatores de risco. Nós temos risco de produção e nós temos risco de preço. A maior parte das atenções de vocês
está relacionada aos riscos de produção. Grande parte dos debates que vai estar aqui nessa reunião técnica envolve questões de adaptação ao clima, ciclos produtivos, controle de pragas e moléstias, uma série de fatores que trazem risco de produção. Se o clima, se pragas e moléstias influenciam a nossa atividade, isso pode causar perdas de produção. Só que para isso, nós já temos uma série de instrumentos de gestão de risco. E aqui eu cito as recomendações técnicas, a adoção de tecnologias adequadas, o zoneamento agroclimático, o escalonamento no período de semeadura. E se mesmo assim a gente enfrenta perdas, a gente ainda tem um seguro que pode cobrir essas perdas. Então, o problema de perdas na produção, esse risco associado a um sistema produtivo, ele tem uma série de estratégias de enfrentamento. Mas o que a gente faz quando tem risco de preços? Quando a gente tem essa incerteza no que vai acontecer no futuro. Nós temos que tomar decisões hoje para colher nosso produto só lá no futuro, sem saber o preço que vai estar lá na frente. Como é que a gente trabalha nessa condição de risco? Então, o estudo e acompanhamento de mercados, as formas de regulação desses mercados, o conhecimento de instrumentos públicos e privados para comercialização e a estratégia de comercialização adotada. Esses são elementos que não têm a ver com o sistema de produção, mas que têm a ver diretamente com a comercialização de produtos, que tem a ver com o conhecimento do funcionamento desses mercados. O fato é que nós tivemos ao longo das últimas décadas um grande avanço na pesquisa, um enorme mérito da Embrapa, da IPAGRE, da FEPAGRE, das universidades, dos órgãos de extensão. Nós tivemos um enorme mérito que nos permite avanços e aprimoramentos tecnológicos, de modo que as principais fontes de risco de produção estão dominadas, mas os riscos de preço não. Os principais fatores de risco associados às condições de mercado. Por isso é que eu coloco aqui que na lavoura de soja hoje os riscos de preço são maiores do que os riscos de produção. Só que grande parte do nosso corpo técnico continua muito mais preocupado com os riscos de produção. Então vamos entender um pouco o que se passou ao longo das últimas décadas. Eu vou trazer aqui agora uma sequência de gráficos para mostrar como é que evoluiu. Vamos começar pelo lado da oferta. Como evoluiu a produção, a produtividade e a área cultivada com soja. Esses dados começam na década de 50. Esses dados são da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, expressando o comportamento que eu acabei dividindo aqui com 3 linhas. Até os anos 70, uma pequena evolução. A gente passa de praticamente nada para algo perto de 1 milhão, 2 milhões de toneladas. E chega nos anos 70, parte desse ponto aqui para chegar em quase 20 milhões de toneladas. Dos anos 90 a 2010, a gente passa de 20 para 60 milhões de toneladas. E a partir de 2010, a gente dispara de 60 para quase 100 milhões de toneladas. Então, eu quero que vocês
atentem para estes grandes avanços de 20 milhões de toneladas em 2 décadas, de mais 40 milhões de toneladas nas 2 décadas seguintes, e nessa última década, mais 40 milhões de toneladas. É muita soja, é muita produção. Em pouco tempo, nesse primeiro período, basicamente por expansão de área. Nesse segundo período, continua a expansão de área, principalmente em direção ao centro-oeste e ao norte do país, mas avança também a produtividade. Em termos da área cultivada, no mesmo período, a mesma fonte de dados, a pesquisa agrícola municipal do IBGE, agora medindo em hectares, um pequeno avanço aqui. Anos 70, um forte incremento na área de soja, principalmente aqui na região sul. Nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, um novo incremento muito forte aqui no centro-oeste e mais recentemente já mais em direção ao norte do país. E esse terceiro gráfico nos mostra a produtividade da soja, medido aqui em termos de toneladas por hectare. Percebam como lá naquele início dos anos 50 aos anos 70, nós tivemos até uma queda de produtividade, produzindo entre 1.000 e 1.500 quilos por hectare. Dos anos 70 para frente, um incremento, passando aqui de 1.200, 1.300, chegando quase a 2.000 quilos por hectare. Agora, dos anos 90 para frente, passa de 2 para 3.000 quilos por hectare. Isso é média nacional. Claro que tem gente muito acima disso. Claro que o potencial é muito superior. Isso é uma média nacional. Mas a que custos isso ocorreu? Tivemos preços compensadores? Sim, senão isso não teria ocorrido. Mas tivemos custos crescentes. E com esses preços maiores, mas também com maiores custos, como é que fica a renda? E os riscos? E a escala de produção? Hoje, principalmente no centro-oeste e norte do Brasil, nós estamos produzindo em maior escala. E os pequenos e médios produtores no sul? Estão se sustentando? Geralmente o corpo técnico pensa em produtividade, mas e a rentabilidade dessa atividade? No bolso do produtor, como é que fica? Esse slide tem muita informação, eu acabei concentrando bastante coisa, quem sabe até reduzir o número de slides aqui, mas eu procuro trazer aqui alguns dados dos últimos censos agropecuários. O IBGE, agora, nas últimas semanas, começou a divulgar as primeiras informações do Censo Agropecuário 2017 e 2018. Sai agora uma nova fotografia da agricultura brasileira. Mas os dados por cultura ainda não estão sendo divulgados. Estão sendo divulgados ainda alguns dados mais agregados. Então, o que eu trago aqui são algumas informações, década após década. O censo de 75, 85, 95, 2006, mostrando a distribuição regional. Então, eu peguei as 5 grandes regiões e anotei aqui a produção em cada uma delas para ver a variação percentual. E é claro que na região sul é a menor variação percentual. Nós apenas dobramos a produção da década de 70 até a década de 2000. Claro que isso aqui está desatualizado porque não pega a última década onde o avanço foi muito maior. Mas ainda que seja apenas 124% em comparação com os outros percentuais,
Em termos de variação absoluta, são 9 milhões de toneladas de soja a mais. Lá no norte e nordeste, os percentuais são muito elevados, mas em termos de variação absoluta é pequeno. No centro-oeste, sim, é que há uma elevação percentual e absoluta bastante grande. E aqui está o mapa da soja avançando nessas regiões do país, onde nas décadas iniciais lá não tinha. Com isso, é importante destacar que no Brasil nós temos uma grande diversidade de sistemas produtivos em diferentes escalas de produção, com diferentes padrões tecnológicos e com diferentes finalidades e usos dessa produção. Mas, ainda que a gente tenha uma grande diversidade de mercados que são atendidos com a produção de soja, esses mercados são integrados. Então, o avanço da produção em outras regiões do país, com uma produção em maior escala, focado principalmente na exportação, mexe também com os nossos mercados locais aqui. Nós só vamos entender o que está acontecendo em 3 de maio, o que está acontecendo em outros mercados próximos aqui, se a gente tiver um panorama amplo do que está se passando no cenário nacional. Olhem só a fatia amarela desses gráficos. A fatia amarela nos mostra a região sul do Brasil, que era responsável pela quase totalidade da soja brasileira lá nos anos 70. Nos anos 80, aquela quase totalidade já cai para 3/4. Nos anos 90 já cai para 2/3. E aqui é quase a metade. E se a gente olhar a nova fotografia, com o novo censo agora de 2017, nós já vamos ter que a região sul do país está produzindo menos da metade da soja brasileira, com um enorme avanço da região centro-oeste, que é essa outra fatia aqui, que era pequenininha, que cresce mais e vai crescendo cada vez mais. Então nós temos uma mudança muito marcante nos mercados ao longo dessas últimas décadas, tanto em termos de avanço para outras regiões, como em termos de escala de produção, e é claro que isso vai mexer com preços. Mais um dado interessante é o que é feito com essa soja. Aqui tem um contraste muito interessante de analisar. O destino da produção. Nós temos aqui o número de estabelecimentos e a quantidade destinada para cooperativas, diretamente a indústrias, empresas integradoras, intermediários, venda ao governo nos diferentes níveis, diretamente ao consumidor, praticamente nada, venda como semente, exportação ou armazenamento na propriedade sem a venda. É interessante ver que a maior parte comercializa entregando a cooperativas, mas não é a maior parte da produção. A maior parte dos produtores, são quase 2/3, entregam em cooperativas, mas a maior parcela da produção é venda direta para a indústria. Vejam o contraste que nas cooperativas são 64% dos produtores, mas que entregam apenas 32% da produção. A interpretação disso é que é um número grande de produtores em menor escala, porque estes aqui, que são muito menos produtores, vendem em maior escala, vendem em menor escala nas cooperativas, enquanto poucos em maior escala vendem diretamente a indústrias. Então aqui tem uma série de características para nos ajudar a entender o funcionamento dos mercados. Do lado da oferta,
crescimento da produção, crescimento da produtividade, expansão para novas áreas, a distribuição e a diversidade dos sistemas de produção, o destino da produção. Tudo isso nos ajuda a entender para onde vai a nossa soja, nos ajuda a entender o lado da oferta, nos ajuda a perceber que houve um avanço bastante grande ao longo dessas últimas décadas. Mas isso não é suficiente para entender a complexidade desses mercados. O ponto mais importante para a gente entender por que se deu essa evolução e quais as repercussões sobre os preços é entender o que está se passando pelo lado da demanda. Para onde vai toda essa soja? Se a gente pensar que 10 anos atrás a gente produzia 40 milhões de toneladas a menos, bom, em 10 anos agora nós expandimos em 40 milhões, para fazer o que com isso? Aí esse primeiro gráfico nos ajuda a entender melhor. Esse primeiro gráfico mostra as importações de soja pela China, praticamente aqui nulas, até o final dos anos 90. Soja em grão, essa linha que dispara aqui, óleo e farelo aqui embaixo. Essa explosão que se dá aqui nos ajuda a entender o mercado da soja. Esse é o gráfico mais marcante para a gente entender o que está se passando no mercado da soja ao longo das últimas décadas. Final dos anos 90, a China começa a comprar soja e dispara. Chega aos 10, aos 20, está lá batendo nos 60 milhões de toneladas de soja. Como é que estaria o mercado da soja se a China não tivesse entrado nesse mercado? O que nós íamos fazer com a nossa soja se não tivesse a China ali? Talvez a pergunta seja irrelevante, porque vocês vão dizer, não, mas a China está comprando. Mas aí vem a pergunta, e frente a essas ameaças de protecionismo, frente a essa guerra comercial que o Donald Trump vem propondo, com disputas com a União Europeia, com a China, se isso respingar no Brasil, onde é que nós vamos enfiar tanta soja? Os 10 maiores importadores de soja do mundo, tem aqui um monte de pequenos importadores, e aqui está a China. Gente, quem compra soja no mercado mundial é a China. A soma dos outros 9 maiores importadores não dá nem a metade do que só a China compra. E quem são os exportadores? O Brasil e os Estados Unidos, a Argentina um pouco, Paraguai, mas o Brasil está aqui como maior exportador de soja. A China, a maior importadora, disparado. Então não é um mercado que envolve concorrência perfeita. Não é um mercado em que se um sair, entra outro. É um mercado dominado por poucos, seja na compra, seja na venda. Olhem só a nossa dependência. Esse gráfico superior à esquerda aqui mostra todas as nossas exportações agrícolas. O mercado da soja é esse gráfico abaixo à direita. Exportações agrícolas totais, só o complexo soja. Por destino, se a gente olhar a dependência que nós temos da China na agricultura como um todo, não é tão grande, porque além da China tem a União Europeia, tem os Estados Unidos, tem o Japão, tem outros aqui com uma grande fatia. A nossa agricultura é muito mais diversificada, não só em termos de produtos, mas em termos de destinos também. Nós temos uma agricultura diversificada
em termos de destino da produção. Com isso, nós não temos muita dependência. Mas, quando a gente olha o complexo soja, nós temos uma forte dependência da China, e a parcela aqui destinada a outros mercados é pequena. Então a China é uma grande compradora no mercado internacional, o Brasil é um grande vendedor, é uma briga de grandes, mas nós temos essa dependência de um único mercado. Mas além de poucos países, também são poucas empresas que dominam o mercado. Não sei quanto vocês já ouviram falar nas Big Five, as 5 grandes empresas, o grupo ABCD, que envolve a ADM, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus e mais recentemente nesse cenário, a COFCO, que é a companhia chinesa, que compra hoje 70% da soja, do milho e do trigo. Essas 5 grandes empresas dominam 70% do comércio desses 3 grãos. Então, o mercado dominado, não pensem que os preços se formam por aquelas simples relações de oferta e de demanda que a gente estuda lá em teoria econômica. Aquilo é teoria. Na prática, é um mercado dominado por poucos. As compras de soja do Brasil, quase a metade, são feitas por uma grande empresa chinesa. Isso implica em poder de mercado e influência nesse processo de formação de preços. E aqui está uma síntese disso tudo, então. Uma série de gráficos, de figuras aí, para mostrar que a China entra na OMC, passa a interagir muito mais nos mercados internacionais e entra com uma forte demanda por alimentos e matérias-primas. Isso é bom, porque isso abre mercado. Isso deu condições para a nossa expansão agrícola. A China entra neste cenário. Além disso, a expansão da produção de aves e suínos, atendendo uma maior demanda por carnes. Ao longo das últimas décadas, maior urbanização, ganhos de renda, a demanda por carnes no cenário internacional aumenta. Agora, a demanda por carnes abre mais mercado para milho e soja. Isso levou a uma redução nos estoques mundiais. Além disso, nós tivemos fortes oscilações no preço do petróleo, que mexeu com os preços dos insumos agrícolas e, com isso, mexe com os nossos custos de produção. E ainda, por causa de uma alta no preço do petróleo, a busca por tecnologias para a produção de biocombustíveis e, com isso, a destinação de parte dessa produção para biocombustíveis. Então, o que tem aqui é um cenário muito novo em relação ao que a gente tinha nas décadas anteriores. Quando a China participa mais ativamente no cenário internacional e aumenta a demanda por carnes e a demanda por biocombustíveis, bom, abre um enorme mercado para a soja brasileira. Mas leva também, com isso, custos de produção mais elevados. Mexe com os preços relativos, a soja em relação ao milho, mexe com as políticas. Neste cenário, condicionado por vários fatores externos, nós temos desequilíbrios, nós temos incertezas, e aí nós temos que pensar em estratégias de comercialização. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu com os preços ao longo desse período.
Vou apressar um pouco para não tomar demais o nosso tempo, mas esse é o preço da soja. Agora eu peguei um período mais curto. Peguei desde o Plano Real. Agosto de 94, implementado no Brasil o Plano Real. Eu não peguei um período mais longo porque tem muita distorção em função de troca de moeda e índices de preços. Então vamos dar uma olhada só no que aconteceu de 94 para frente. A maior parte dos estudantes já é da geração do Plano Real. Pelas caras de vocês aqui eu vejo que nasceram lá pelos meados dos anos 90. Mas o pessoal da Emater, da Epagre, lembra de períodos anteriores. E é interessante a gente ver esse comportamento. Lá no início dos anos 90, em torno de R$10 o saco, que vem subindo, e que chega no final dos anos 90 a R$20 o saco, e que lá em 2002, quando teve uma disparada do câmbio, chega a R$40 o saco, mas tem uma queda depois, e volta a subir, e cai, e sobe, chegando num pico aqui, na base dos R$80 o saco, e oscila, com uma taxa de crescimento de 490% ao longo desse período. Isso é muito ou é pouco? Tem inflação nesse período. O preço da soja subiu mais ou subiu menos que a inflação? Vamos dar uma olhada. Tivemos aqui uma média, taxa de crescimento média por ano de 8,6%. Quando a gente tira o efeito da inflação, ou seja, quando a gente olha o preço nominal em cada período, deflacionando, aplicando aquele índice geral de preços, o IGP, índice geral de preços, para tirar o efeito da inflação, o que a gente percebe é uma tendência de estabilidade. A linha pontilhada mostra uma tendência, um movimento de longo prazo, ao longo desses 25 anos, uma tendência estável. O preço da soja, em média, se manteve, mas a gente percebe ciclos de baixa, de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta, e assim vai. Existe um comportamento cíclico marcante, existem picos e quedas causados por fatores externos. Lá em 2002, num período pré-eleitoral, final do governo Fernando Henrique, a taxa de câmbio disparou. O dólar, a cotação estava em torno de R$2, passou a R$4 em questão de menos de um ano. Carregou com a cotação do dólar o preço da soja. A partir de 2003, no primeiro governo do Lula, a taxa de câmbio caiu e voltou ao patamar de R$2. O preço da soja despencou. Então, para a gente entender do mercado da soja, a gente tem que entender o mercado de câmbio. E o mercado de câmbio é fortemente influenciado por um fator político. Então não tem como isolar essas coisas. Nós estamos aqui falando em China, nós estamos falando em taxa de câmbio, nós estamos falando em fator político, nós estamos falando num ambiente de incerteza muito grande. Uma alta volatilidade do preço da soja, um alto risco de preço. Então aquilo que eu apresentava lá nos primeiros slides, dizendo que existe um alto risco de preço, era para contextualizar essas evidências aqui, que eu estou procurando trazer. Mesmo com todo o incremento na compra de soja pela China, mesmo com a abertura de um enorme mercado, o preço da soja segue oscilando. É aquela notícia do Correio do Povo que eu coloquei ali, alta volatilidade no preço da soja. É isso aqui.
Em relação ao preço do milho, preço da soja em relação ao preço do milho ao longo desse período, uma relação favorável à soja. O preço da soja nesse período teve um aumento maior que o preço do milho. E é por isso que a soja vem ocupando grandes extensões de áreas que eram cultivadas com milho antes, por causa de uma mudança nos preços relativos. Então, para a gente entender do mercado da soja, a gente tem que analisar essas tendências, estes ciclos, esses choques, as variações sazonais de safra e entre safra, as mudanças nos preços relativos. Para a gente poder gerir o risco de preços, a gente tem que estudar, acompanhar os mercados, entender das formas de regulação e conhecer os instrumentos públicos e privados que podem nos apoiar nesse processo de comercialização. E aí eu entro então na parte final dessa minha fala para falar sobre instrumentos. Já que existe risco de preço, já que existe essa volatilidade, e nós não vamos conseguir evitar essa volatilidade, por melhor que seja o nosso trabalho, por mais competentes que sejam os nossos técnicos, com todo esse avanço na produção, na produtividade, por melhor que seja o que nós estamos fazendo, nós não vamos evitar o risco de preço, mas nós temos que saber trabalhar com ele. Então eu vou começar por instrumentos públicos de apoio à comercialização. Antigamente, nós tínhamos, por isso toda a literatura trata como os antigos instrumentos, nós tínhamos a efetividade de uma política de garantia de preços mínimos, operacionalizada através de compras e empréstimos do governo federal. Muitos de vocês talvez lembrem, lá no passado, a importância que AGFs e EGFs tinham nos mercados agrícolas e até no mercado da soja, com a finalidade de estabilizar preços, com a finalidade de formar estoques reguladores, facilitando os fluxos e garantindo o abastecimento. Uma forte intervenção governamental, tirando do mercado quando tinha excedente, recolocando no mercado quando faltava. Política governamental com a compra ou com o empréstimo para financiamento da estocagem, formando estoque público ou mantendo estoque privado, através de AGFs e EGFs. O problema é que desde os anos 90, o recurso para esses programas diminuiu muito. O governo vem sinalizando que não tem interesse em manter estoques, a dotação orçamentária diminuiu muito e tem sido destinada apenas a alguns produtos da cesta básica. Uma sinalização disso é que o preço mínimo da soja neste ano, nessa última safra, preço por saco, R$ 36,00. Isso é uma clara evidência do desinteresse governamental na soja. Surgem novos instrumentos a partir dos anos 90, e aqui eu cito os contratos de opção de venda, CPRs, o PEP, o PEPRO. São instrumentos novos, já contando com a maior participação do setor privado, e que nos dão elementos de apoio a esse processo de comercialização. Os contratos de opção funcionam como um seguro de preço. Envolve a garantia de um preço para o futuro. O produtor tem o direito, mas não a obrigação, de vender aquele preço pré-estabelecido. Antecipadamente ele sinaliza um preço, ele contrata isso. Se lá na frente o preço no mercado estiver maior, ele vende lá fora. Mas se não estiver, ele tem aquela garantia dada a contratação deste seguro de preço antecipadamente. E esses contratos são
oferecidos através de leilões nas bolsas de mercadorias. O produtor paga um prêmio por este seguro. É como fazer um seguro de um automóvel, um seguro residencial, um seguro saúde. A gente paga um prêmio para ter aquela garantia. Torce para não usar. Eu tenho seguro do meu automóvel, eu torço para não precisar usar. Mas se acontecer algum sinistro, eu estou protegido. O contrato de opção funciona da mesma forma, o seguro de preço. A CPR é uma venda antecipada da produção. É um título com a promessa de entrega de produtos no futuro. É uma venda antecipada que tem sido bastante utilizada, particularmente no caso da soja. A CPR é uma venda antecipada que já permite ao produtor a sinalização de preço que ele vai receber lá na frente, já recebe um pagamento, custeia a sua atividade, vai produzir com a garantia de entrega lá no futuro. Envolve a participação do setor privado nesse financiamento. Ainda entre os novos instrumentos, o PEP e o PEPRO são prêmios, são bônus, são subsídios governamentais que são oferecidos pelo governo federal aos compradores, facilitando o escoamento da produção, geralmente de regiões onde tem excedente para regiões onde tem escassez. O PEP, por exemplo, tem sido muito utilizado no caso do milho para escoar da região centro-oeste aqui para o sul, lá onde tem excedente, aqui onde falta o produto. Visa garantir preços ao produtor sem a necessidade de compra governamental. O governo não se compromete com a formação de estoque. Ele simplesmente intervém subsidiando para facilitar esse fluxo. E o PEP, da mesma forma, só que aqui o prêmio é pago ao produtor. Lá é um prêmio pago ao comprador, aqui é ao produtor. Dentre esses instrumentos, a CPR aqui tem sido mais utilizada na comercialização de soja. Os demais, contratos de opção, PEP, PEPRO, têm sido muito mais usados na comercialização de arroz, de milho e de trigo. E aí eu quero falar ainda, nos últimos minutos que eu ainda tenho, sobre a importância do uso de instrumentos privados, o uso de contratos futuros para sinalizar preço, para reduzir incerteza, para auxiliar o produtor na tomada de decisão. O uso de contratos futuros e contratos de opções através das bolsas de mercadorias e futuros. É uma evolução do mercado físico com negociação antecipada, garantindo preço para o futuro. Geralmente não tem entrega física da mercadoria, menos de 2% dos contratos envolvem a entrega do produto, a grande maioria se dá através da liquidação, através de uma operação inversa, ou seja, quem vendeu, recompra, e quem comprou, revende. São negociações apenas no papel para garantir preço, para evitar aquela incerteza dada a alta volatilidade de preços que existe. Nesse sentido, o uso de contratos futuros é baseado no conceito de proteção. O termo hedge é um termo que vem do inglês, que significa cercar, proteger contra a queda de preços para os produtores ou contra a alta de preço para quem compra, as agroindústrias, os exportadores, as cooperativas. Hedgers são os que buscam proteção. Buscar proteção, tanto produtores como compradores. Proteção contra queda ou contra alta, dependendo se é quem vende ou quem compra. Mas não são apenas os que se protegem. Nos mercados futuros tem os especuladores, que são aqueles que dão liquidez aos mercados, e tem os corretores e operadores. Então não vamos imaginar que são os produtores que saem aqui de 3 de maio que vão estar trabalhando lá dentro do pregão.
Tem corretores e operadores que estão credenciados e que operam lá dentro. Mas é através das corretoras que os produtores acessam e têm direito a essa proteção. No Brasil, quem opera com contratos futuros de opções é a BMF em São Paulo. Opera com contratos de vários produtos, como boi gordo, café, açúcar e álcool, algodão, a soja e o milho. E a BMF está integrada à Bolsa de Chicago. Os contratos são todos padronizados, por isso eu volto lá no meu primeiro slide, quando eu diferenciava mercados de especialidades e mercados de commodities. Gente, alface, tomate, laranja, banana não tem comercialização na Bolsa, porque são produtos perecíveis, não são negociados em bolsas de mercadorias. Mas a soja é. Então, são mercados que se distinguem muito. No caso da soja, nós temos um contrato padronizado no mundo todo para circular na Bolsa de Chicago. Tem contratos de 450 sacas de 60 quilos, correspondendo a 27 toneladas, com os meses de vencimento ao longo do ano e uma definição, uma característica da soja em grão, a granel, tipo exportação, com limites de umidade, de matérias estranhas, impurezas, quebrados, esverdeados, etc. Então existe um contrato padrão que define preço para ser negociado no mundo todo. O contrato futuro envolve uma obrigação de fechamento pelo preço acertado antecipadamente. Então quem vendeu um contrato vai recomprar depois, recebendo ajustes que são compensações para garantir o preço que foi combinado inicialmente. O contrato de opções é diferente. O contrato de opções não consiste numa obrigação, mas sim consiste num direito. E aqui envolve o pagamento de um prêmio para ter o direito de vender por aquele preço que foi negociado antecipadamente. Então, quem faz um contrato futuro ou um contrato de opções, agora já sabe o preço que vai estar entregando a sua soja em maio do ano que vem. Não fica naquele jogo de incerteza, sabendo se vai oscilar ou não. Não fica naquele jogo de preocupação para saber se vai cobrir seus custos ou não. Se vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Ele já sabe antecipadamente o preço do seu produto. Só que ainda são poucos os nossos produtores que usam esses mecanismos. Talvez por desconfiança, mas principalmente por desconhecimento. E eu acho que o mérito de colocar uma fala assim, numa reunião técnica, é trazer essa preocupação. Gente, vocês estão aqui reunidos numa reunião técnica em que as preocupações estão muito mais naqueles elementos de incertezas na produção. Mas eu estou aqui falando de mercado, eu estou aqui falando de preço, eu estou aqui falando de instrumentos de política pública ou privada para discutir a redução na incerteza no comportamento de preços. Então, é importante dar atenção ao comportamento dos mercados, formar expectativas, considerando os fatores externos, entender um pouco do que é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, para ver como é que pode repercutir nos mercados agrícolas, acompanhar os ciclos de preços, para que a gente possa escolher melhor os momentos adequados de comercialização, diversificar os instrumentos utilizados. Eu não recomendo usar um único ou outro instrumento. Eu não recomendo comercializar tudo num único período, porque as maiores fontes de risco estão associadas geralmente a uma estratégia única. A diversificação dos instrumentos
nos ajuda a gerenciar melhor esse risco. Existem algumas dificuldades, sim, de escala, de logística, de distribuição. Os custos de comercialização são elevados. Essa recente greve dos caminhoneiros evidenciou muito esse gargalo que nós temos na agricultura brasileira. Nós estamos sofrendo as consequências disso. Não tem dúvida de que nós temos que investir em infraestrutura, nós temos que diversificar e ampliar os nossos canais de comercialização. Então existem sim dificuldades, mas conhecer isso tudo é fundamental. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer esses elementos. Reforço que eu venho trabalhando muito com o amplo tema dos mercados, com essas questões de políticas, de intervenção governamental, de instrumentos privados também nos processos de comercialização. Mas eu queria deixar esse recado, de que não tem uma única receita. Se vocês vieram aqui esperando que eu desse alguma indicação do que é melhor fazer, a minha resposta é não sei, não tem uma única receita, cada ano é diferente do outro. Mas nós temos que ter preocupações e atenções a esse cenário que é bastante complexo, que é dominado por poucas e grandes empresas, que é dominado por poucos países,